com o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Eu vou cantar um hino, não é muito cantado aqui às vezes, mas é um hino lindo que fala de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nós possamos estar com o coração voltado ao Senhor, louvando ao Senhor através desse hino, amém. Número 1, antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aqueles que puderem, que desejarem, que se sentirem à vontade para ficar em pé, assim o faça para entoar louvores ao nosso Senhor.
nós sabemos que o que nós temos para ofertar ainda é pouco, mas Deus se torna o nosso melhor amigo. E é isso que fala essa canção, que nós possamos querer estar mais perto daquele que nos criou e daquele que nos ama. Amém? Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas
Que palavra, que verdade nós acabamos de entoar ao Senhor. E o mais interessante de tudo é que, por muitas vezes, a gente canta palavras tão poderosas, te adorarei, não importam as circunstâncias, sem entender o poder que há nessa palavra. Mas Deus leva muito a sério tudo aquilo que a gente fala, né? E quando a gente diz que não importam as circunstâncias, eu estarei te adorando, te reconhecendo, te reverenciando como Senhor da minha vida, há poder. E nós possamos sempre entender que essas palavras que nós entoamos ao Senhor e nós cantamos para Ele, porque senão não estaríamos juntos aqui. Essas palavras são palavras muito poderosas, mas o nosso maior desafio é que não cantemos pelas emoções, mas cantemos pelo entendimento. E a palavra de Deus nos leva a um entendimento genuíno de quem Deus é. Nunca por emoção, nunca adorar por condição. Adorar sim, adorar quando, adorar por quê, mas adorar em todo o tempo, adorar. Amém? Queria que você, antes de abrir a sua palavra, a sua Bíblia em Filipenses, pensasse numa pergunta inicial que eu queria fazer, mas é uma pergunta que talvez você possa pensar assim: por que a Shirley está perguntando isso? Por que a Shirley vai me fazer essa pergunta, uma pergunta pessoal? Às vezes, quando nós somos impelidos, questionados, nos levamos a uma reflexão, mas nem sempre uma reflexão nossa, mas pensamos no julgar da palavra que nos vem. Está me perguntando isso por quê? Quer saber da minha vida? Nem sabe do que eu passo, nem sabe do que eu vivo e está me fazendo essa pergunta? Mas não. Vamos nos despir de todo e qualquer julgamento. Essa palavra veio ao meu coração nesta semana, foi muito impactante e eu queria que eu fosse nesse momento instrumento de Deus para que ela servisse também para a sua vida. É palavra de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer inicialmente: você é feliz? Você se considera uma pessoa feliz, uma pessoa alegre? Mas talvez, se eu perguntar de uma outra forma, a resposta pode ser diferente. Você pode responder aí para você: nossa, eu sou uma pessoa feliz. O pastor vai dizer assim: eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre. Mas será que as pessoas que convivem com você, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus irmãos na igreja, poderiam olhar para você e ver você como uma pessoa feliz? Muda ou não muda a pergunta? Será que as pessoas olham para você e te enxergam como uma pessoa feliz? Como uma pessoa alegre? Eu convido você a meditar na carta de Paulo aos Filipenses, a começar lá no capítulo 4, no versículo 4. Pode abrir a sua Bíblia, Filipenses 4, pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Filipenses. Essa palavra muito veio ao meu coração, não só porque eu e algumas irmãs aqui da igreja nós fazemos parte de um grupo de devocional, que a irmã Jade, lá de Cabo Verde, muito bem organizou e tem nos edificado através de estudos específicos. Mas lendo essa palavra e passando pelas circunstâncias pelas quais eu estou passando nessa semana, eu me deparei com uma força, uma fortaleza, uma certeza de Deus para a minha vida. E eu creio hoje para a vida da igreja. Eu creio hoje para a vida de você, amigo, irmão que está nos ouvindo em casa.
o que diz a palavra de Deus em Filipenses 4, lá no versículo 4. Paulo aqui diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, ou alegrai-vos, regozijai-vos. Em algumas palavras, em algumas Bíblias, temos essa tradução: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E aqui nós vemos Paulo, depois de já ter encorajado, depois de já ter dito aos irmãos o porquê dessa alegria, o porquê desse contentamento, desse regozijo, nós vemos Paulo aqui com um imperativo muito forte. Nesse versículo eu vejo um imperativo para mim e um imperativo para você. Uma ordem, uma ordenança, um mandamento. Paulo não condiciona a alegria do crente, a alegria do cristão, a alegria daquele que reconheceu a Cristo, que recebeu a palavra, a boa nova, que anda com o Espírito, que entende que a alegria é fruto, faz parte do fruto do Espírito. Paulo não está condicionando, Paulo está ordenando: alegrai-vos. A alegria é uma ordenança, é um princípio, é um mandamento. Mas andar alegre não significa que em alguns momentos você não vai passar por dificuldade. Você não vai se entristecer, você não vai chorar, ou até mesmo se desesperar. Somos humanos. Pecadores, porém não mais escravos do pecado. Mas logo nesse versículo, está lá no final da carta de Paulo aos Filipenses, eu vejo Paulo me ordenando, o Senhor me ordenando a ser alegre. E essa alegria não é uma alegria circunstancial, é uma alegria de quem nasceu de novo. Não é uma alegria plantada ou condicionada nas coisas deste mundo. É uma alegria de quem tem Cristo na sua vida. É uma alegria cristocêntrica. É uma alegria genuína que vem daquele que nasceu de novo. É uma alegria que perpassa, que transmite, que vem de uma postura, não de uma condição, não de um momento, não de um acaso. Não é se tudo está bem, alegrai-vos. E Paulo talvez fosse uma das pessoas que naquele momento menos poderia falar isso, porque Paulo estava preso. Escreveu a maioria das cartas em circunstâncias adversas, e talvez se ele não entendesse, mediante a sua experiência viva e genuína com o Evangelho, com Cristo, com o fervor do Espírito, talvez se Paulo não tivesse entendido e produzido em meio às circunstâncias, nós não seríamos tão edificados por suas cartas, pela palavra. E aí eu quero dizer para você que esse versículo me chamou muito a atenção, porque eu entendi naquele momento que eu precisava tomar a postura de ser alegre, tomar a postura de andar alegre. E a alegria não é simplesmente um sentimento, a alegria vai além, a alegria é postura, a alegria é posição, a alegria é comportamento. Por isso eu te perguntei, não importa você se sentir alegre, mas as pessoas veem a alegria em você? Porque o fruto do Espírito transborda. Alegria, paz, amor, não fica para mim. O fruto transborda. E Paulo me diz que eu preciso ser alegre. Tudo aquilo que não está no mandamento do Senhor é pecado. O que não é alegria, o que não tem uma posição de alegria é pecado. Murmurar, se autopiedar, se entristecer em toda e qualquer circunstância, sem se alimentar na palavra, com o poder do Espírito, sem suplicar a Deus o seu olhar, a sua atenção, a sua força, é pecado. Andar numa postura de derrota, de coitado, é pecado.
é doença da alma. Talvez você, como eu, nessa semana, muitas vezes se pegue nessas circunstâncias. As pessoas perguntam se está tudo bem e você faz questão de dizer e não transparecer que não está. A tristeza é a sua máscara, é a sua estampa. Talvez são feridas da alma que precisam ser cuidadas. Talvez por uma falha de comunicação dentro da sua casa, você quer que o outro olhe para você, enxergue uma tristeza por algum problema e se apiede de você, mas você não comunica. O que não é o mandamento do Senhor é pecado. Outra coisa, nesse versículo, quando ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, eu não entendo que essa alegria é num dia, é no outro dia, é num mês específico, mas eu tenho que me alegrar sempre. Eu tenho que buscar sempre da fonte da alegria. E aí hoje eu queria convidar você a meditar comigo em alguns versículos em que Paulo instrui a igreja a fugir de tudo aquilo que pode roubar a sua alegria. De tudo aquilo que pode fazer com que você não coloque o seu olhar, a sua força, os seus olhos de fato para o que você precisa focar e não viver uma vida alegre. E o primeiro grande ladrão, podemos dizer, da nossa alegria, queria que você abrisse comigo aí mesmo no livro de Filipenses, está lá no capítulo 1, no versículo de número 12. Capítulo 1, você volta um pouquinho, no versículo de número 12. Assim diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Paulo aqui coloca em evidência algo que pode nos tirar a alegria de vivermos plenamente na presença de Deus, as circunstâncias da vida. E quando eu olho para essa palavra, eu enxergo Paulo, você consegue enxergar Paulo preso, martirizado, oprimido pelas autoridades, sem conseguir andar, se movimentar. Muitos até poderiam pensar: como evangelizar? Como levar à frente o Evangelho de Deus a todas as pessoas? Preso. Por que, Deus? Eu, preso, tanto tenho me sacrificado, tanto tenho me despido do meu eu, das minhas vontades, para seguir a tua verdade e levar a tua verdade. Muitos teriam feito isso. Mas Paulo aqui nos mostra que as circunstâncias não o impediram de fazer o Evangelho prosseguir. As circunstâncias não fizeram de Paulo um prisioneiro do Evangelho. As circunstâncias não determinaram a Paulo que ele se calasse. Pelo contrário, Paulo não só fortaleceu as igrejas, evangelizou as pessoas, como pregou para os guardas. Paulo utilizou das circunstâncias adversas como um instrumento para que o evangelho fosse pregado. E quando eu olho para essa atitude de Paulo,
eu vejo que sempre diante das circunstâncias, sempre diante do dia ruim, nós só temos duas opções. Nós só temos duas opções. Ou nos fraquejamos mais, e em algum momento vamos precisar necessariamente da misericórdia de Deus para nos reerguermos, ou entendemos logo que aquela circunstância está sob o domínio do Senhor. Algo Deus quer fazer através de mim e de você nas circunstâncias adversas. Nem que você entenda logo de imediato que talvez o maior propósito daquele dia ruim, daquela situação ruim, é te trazer para mais perto dele. É te fazer meditar mais na palavra dele. Porque você vai entender que não é o conselho de um amigo, mas é o conselho da palavra. Assim como aconteceu comigo nesta semana. Eu fui para a palavra. E eu me arrependi do cansaço aparente, da postura de tristeza e tomei posse da postura de filha do rei. O Senhor está por cima de toda e qualquer circunstância. Não são as circunstâncias que vão definir a sua posição. E nem são elas que podem roubar a sua alegria. É tão interessante que essas circunstâncias não podem determinar, de fato, a nossa posição neste mundo, como filhos, como igreja, porque elas não dependem de nós. Você já planejou um casamento destruído? Você já planejou um problema financeiro? Você já planejou a doença de um filho? Você já planejou, quando saiu de casa, um acidente de carro? Você já planejou o dia mau? Ninguém planeja. As circunstâncias adversas, muitas vezes não estão no nosso controle. Por que elas vão definir a nossa posição ou ainda a nossa alegria? Confiemos no Deus a quem servimos, que está acima de toda e qualquer circunstância. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Paulo, então, para justificar, não precisava justificar todas as circunstâncias pelas quais passava. Muitas pessoas, até mesmo em nosso meio, vão ligar para as superstições e dizer: é má sorte. Talvez eu não esteja num dia bom. Paulo jamais lançou mão de pensamentos dessa natureza. Ou ainda culpou A ou B pelo que ele estava passando. Há uma verdade muito absoluta no intelecto de Paulo aqui, através do seu comportamento, das suas palavras, que a gente percebe, é de que ninguém precisa justificar uma situação. Você precisa entender que toda e qualquer situação tem o dedo, a mão, a provisão, a providência, o olhar do Deus soberano. Se não olharmos as circunstâncias da vida sob a perspectiva da providência de Deus, muitas vezes nós perdemos a alegria. Queria que você também abrisse a sua Bíblia no capítulo 2, no versículo de número 3, até o versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Outra coisa que pode roubar a nossa alegria, além das circunstâncias, além do dia mau, além das dores desta vida, são as pessoas. E às vezes as pessoas nos maltratam tanto, muito mais do que as circunstâncias dessa vida. Porque as pessoas nos decepcionam, ao passo que nós também decepcionamos as pessoas. Nós nos frustramos, quebramos a expectativa. E isso, por muitas vezes, gera em nós uma postura de andar triste. Eu não esperava isso dele, eu não esperava isso dela. E aí a nossa posição de decepcionados é outra. Paulo aqui nos instrui que nós não devemos ver nesses relacionamentos a grande expectativa para uma postura alegre, para uma postura feliz. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir as pessoas. E não há nada mais doentio hoje na humanidade do que os relacionamentos humanos. É isso que tem gerado muitos e muitos pacientes para psicólogos, para terapeutas, para psiquiatras, pessoas dependentes de remédios, de terapias, para poder se relacionar. Não estou falando que em alguns momentos esse comportamento não possa gerar doenças, e as doenças precisam ser tratadas. Mas muitas vezes o que nos leva a feridas e doenças na vida da gente, principalmente no nosso corpo, é a falta de perdão. Quantas e quantas pessoas fazem gerar no seu coração raízes de amargura pela falta de perdão? E quando a gente percebe numa conversa, que na verdade aquela raiz deveria ser extinta por um perdão, por uma atitude de perdão. E o perdão é princípio, e o perdão é bíblico. E às vezes eu não perdoo, e eu tenho uma atitude de pessoa infeliz. A pessoa que me machucou já foi para outro lugar, mas eu não perdoo, a amargura anda comigo, eu acordo e durmo com aquela ferida. Olho para as pessoas, olho para os relacionamentos. Quando eu aprendo com Jesus que o perdão deve acontecer por um princípio de vida. Eu fui perdoada e a minha dívida era impagável. E Cristo me perdoou. Por que eu não vou perdoar as pessoas? Sem perdão, Deus não recebe a nossa adoração. Sem perdão, Deus não recebe a nossa oferta. Sem perdão, Deus não ouve a nossa oração. Podemos até orar, mas a nossa oração não chega ao Senhor. Sem perdão, não temos paz. O que pode, por muitas vezes, roubar a nossa alegria são as pessoas. Atentemos para os relacionamentos. Sejamos livres e rápidos em perdoar e pedir perdão. Sejamos rápidos, por uma questão de princípio mesmo, em nos acertar com aquele que, porventura, tenha nos machucado ou nós temos ferido. Sejamos rápidos, sejamos inteligentes. O perdão, ele não é fácil, mas ele é necessário. Você é capaz de lembrar de pessoas que teve que perdoar?
Você é capaz de lembrar de quantas vezes você teve que pedir perdão, reconhecer, por uma palavra, por uma atitude? O perdão é maior do que a mágoa. Não deixemos que a falta de perdão, através dos relacionamentos conturbados, feridos, machucados, roubem a nossa alegria. Se não perdoarmos e guardarmos mágoa em nosso coração, as pessoas vão roubar a nossa alegria. Eu não estou falando de justificativas, é perdoar. Uma vez eu ouvi um relato, já há um bom tempo, de uma pessoa que foi se deparar, na verdade, foi confrontar o assassino do seu filho. O juiz colocou o pai diante do assassino do filho. Um homem cristão, conhecedor da palavra, com certeza o amor de Jesus o arrebatou, mudou a sua vida, mudou sua mente. E ele, com uma aparência muito tranquila, porque a alegria muda a nossa aparência, a felicidade em Cristo nos traz um novo semblante, não precisamos andar abatidos, não precisamos andar de cabeça baixa. O juiz perguntou para aquele homem se havia algo que ele quisesse falar para aquele criminoso. Com certeza as pessoas que assistiam àquele momento se encheram de razões e muitas razões para que aquele homem se levantasse e falasse muita coisa que pudesse ofender, já que ele estava diante do assassino do seu filho. Mas a única coisa que aquele homem, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito pacífica, de uma forma muito cristocêntrica, fez foi se levantar, olhar nos olhos daquele criminoso e dizer: eu te perdoo. Muitos poderiam julgar, muitos poderiam dizer: no lugar dele, eu teria pedido a pena máxima, no lugar dele, eu teria pedido era para que ele fosse enforcado, ele fosse morto, ele tem razões. A atitude foi diferente. Pessoas não devem roubar a nossa alegria. Relacionamentos não devem roubar a nossa alegria. Terceiro, e aqui foi complicado. Lá no capítulo 3, nós estamos chegando ao fim, no versículo 19, nós encontramos um terceiro elemento que pode roubar a nossa alegria. E chega a ser um Deus nas nossas vidas, se assim permitirmos. No versículo de número 19, lá do capítulo 3, Paulo assim diz: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O terceiro elemento que pode roubar a nossa alegria são as riquezas deste mundo. É o dinheiro. O dinheiro, por muitas vezes, ocupa o nosso tempo. O dinheiro, por muitas vezes, ocupa o nosso tempo em família e até o tempo da adoração. Eu não falo aqui que ter dinheiro seja um problema, mas o dinheiro nos ter é o problema. Ter dinheiro é bênção. Jó foi o homem mais rico da sua época.
não pecou pelo dinheiro. Mas o dinheiro, a riqueza, não o tinha. É diferente. A gente sabe que o dinheiro chega a ser um Deus. Tanto que ele pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E ai daquele que vive, e somente vive, pelas coisas deste mundo. O problema é só se preocupar com as coisas terrenas. É muito normal nós percebermos que o dinheiro, que as coisas terrenas, que os bens materiais, por muitas vezes, vira elemento de discórdia. Dentro de casa, no trabalho. Você já divergiu, discutiu com o seu esposo ou com a sua esposa por conta de dinheiro? Alguém já fez isso? Ou só eu? Ou aqui na igreja ninguém passa por isso? Todo mundo aqui tem dinheiro, ó, pastor. Você já discutiu, você já divergiu? É normal. E muitas vezes você foi dormir preocupado, angustiado, acordou e a preocupação estava lá do mesmo jeito. O dinheiro ocupa o nosso pensamento. Mas, na verdade, não é ele que deve ocupar a razão da nossa adoração. Tem algo muito doentio que é gerado a partir da devoção pelo dinheiro. É a devoção pelo bem, pelo ter, pelo aparentar. E isso gera hoje, por exemplo, nas famílias, um problema muito sério que tem levado as pessoas ao suicídio, o consumismo. E o consumismo nada mais é do que você comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você nem conhece. E quantas vezes essa raiz tem destruído lares, pessoas. O homem mais pobre deste mundo é aquele que só tem dinheiro. Não são as riquezas terrenas em que nós devemos colocar o nosso coração, mas nas riquezas celestiais. Se colocarmos nossa alegria no dinheiro, nos bens materiais, não vamos ser felizes, porque o dinheiro é um mito de segurança. Ele, de fato, nem é, porque se assim fosse, Jesus teria vindo como o homem mais rico deste mundo. Mas a palavra diz que Jesus, em muitos momentos, não tinha nem onde reclinar a cabeça. O homem mais poderoso desta terra, Deus vivo, encarnado, o único sem pecado que passou aqui, respirou como eu e você, foi um homem pobre de recursos. Não veio como um rei, não veio como um dono de posses, e cumpriu a sua missão, e viveu o seu propósito. O quarto e último está lá no capítulo 4, nos versos de 6 a 7. Nós conhecemos muito bem esses versículos. Paulo faz um trajeto muito lindo nessa palavra e finaliza com esse versículo que para mim, com esses versículos que para mim mostram o século que vivemos, a era que vivemos, o momento que vivemos. Assim ele diz nos versos 6 e 7, lá do capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Quarto elemento que pode, por muitas vezes, roubar a nossa alegria é um mal deste século: a ansiedade. E nós vemos hoje que crianças andam ansiosas. A ansiedade não é só um problema de adulto ou de quem trabalha, é um problema de uma geração. E a ansiedade é tão nociva que ela nos coloca em situações perigosas. Pesquisando sobre a palavra ansiedade, nós vemos que no grego ela significa puxar na direção oposta, estrangular. Jesus nos disse que a ansiedade é algo inútil. Não podemos e não devemos andar ansiosos. Do que adiantaria andarmos assim se não poderíamos acrescentar sequer um côvado à nossa vida? A ansiedade nos coloca diante de situações que sequer poderiam existir. Precisamos nos ocupar com o presente que temos. Dando aula uma vez sobre verbo, presente, passado, futuro, falando sobre tempo verbal, me chamou muito a atenção o que uma aluna me disse. Professora, a senhora sabe por que presente é chamado de presente? E eu disse, não. Presente é o presente, tempo presente. Professora, o tempo presente é chamado de presente porque, de fato, ele é um presente. É algo dado por Deus para nós, para que nós tivéssemos, e é o hoje. O futuro é incerto. O passado já morreu. O presente é algo que nós temos como presente de Deus para nós. E é verdade. Aquilo que eu já vivi. Se algo ficou no passado, cabe eu me arrepender. Mas é uma história que não muda. Aquilo que eu ainda vou viver, deixa para eu viver. Basta a cada dia o seu mal. E muitas vezes nos vemos preocupados, colocando a nossa força, colocando os nossos sentimentos maiores em situações que sequer viveremos. E a angústia por algo que ainda viveremos pode ser que muitas vezes ofusque a nossa visão de enxergar o que Deus tem preparado para a gente hoje. Hoje. O que eu tenho é o hoje. O que eu tenho de presente é o hoje. Ansiedade é sinônimo de incredulidade. Quando andamos de fato ansiosos, é porque não confiamos em um Deus poderoso. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Antes sejam conhecidas as vossas petições, pelas orações, pelas súplicas em ação de graça. Oração, adoração. Suplicar a Deus, dar ação de graças. Orar, adorar, eu adoro pelo que Deus é. O princípio da adoração significa reverenciar um Deus por tudo que Ele é. Por tudo que Ele é. Dar graças significa reverenciar a Deus por tudo que Ele faz. E aí Paulo me diz, eu não preciso andar ansiosa. Antes eu preciso olhar para um Deus tremendo, para um Deus grandioso, para um Deus que me salvou, para um Deus que reina,
para um Deus que está acima de tudo e de todos, e entregar as minhas súplicas, entendendo que Ele, que é o todo provedor, todo protetor, aquele que me livra, que me dá força, que me instrui, que me ensina, que me liberta, Ele é quem vai me sustentar. Eu preciso reconhecer por tudo que Ele faz. E aí entregar aquele que já me livrou, aquele que muitas vezes me sustentou, aquele que em tantas vezes me acalentou, aquele que proveu o pão na minha casa, aquele que em tantas vezes ouviu a minha oração de desespero, de clamor, que salvou. Lembrar de um Deus que tudo já fez por mim. Não andeis ansiosos. A ansiedade pode roubar a sua alegria. Paulo podia falar de alegria, não porque circunstâncias adversas ele estava vivendo, não. Não porque ele estava ansioso, de fato. Paulo já tinha o entendimento de que a vida não era dele. A vida pertencia a Deus. Paulo podia falar sobre alegria, não porque pessoas o machucaram, o açoitaram. Não. Paulo podia falar de alegria, porque em todas as circunstâncias, através de todos os relacionamentos, em toda e qualquer situação, era Deus quem conduzia a sua vida. E isso Deus fala para mim hoje, e fala isso para você também. Em todo e qualquer momento, sou eu que dirijo a sua vida. Não olhe para as circunstâncias. Não seja tardio em pedir perdão. Seja livre de todo e qualquer sentimento de ansiedade. É Ele quem dirige o seu viver. Amém? O nosso maior desafio é vivermos essa felicidade disponível em Deus para nós. A sua palavra nos é refrigério. A sua presença nos é suficiente. Amém? Eu espero que essa palavra frutifique no seu coração. E se eu pudesse dar um conselho a você, você não está diante de uma pessoa que não falha, que não chora, que por muitas vezes não fala palavras amargas, pelo contrário, você está diante de uma pessoa frágil, que busca força em Deus, mas que em momentos tão difíceis, como o momento que eu vivi essa semana, eu pedi a Deus, me oriente na sua palavra. Eu não fui atrás de um conselho de um amigo, e até poderia ir atrás de um conselho de um amigo sábio da palavra, do meu pastor. Mas eu pedi a Deus, me oriente. Eu estou cansada, Senhor, me oriente. E o Senhor é tão poderoso, e a sua palavra é tão poderosa, que ela vem como uma força tremenda, desvenda os nossos olhos e coloca no nosso coração a verdadeira direção. Amém? Que Deus seja a sua alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu queria finalizar fazendo essa pergunta. Pergunta que eu fiz no início. Você se considera uma pessoa feliz? Será que as pessoas que convivem com você vão olhar para você e dizer assim, eu vejo na Beth uma pessoa feliz. Apesar de tantas dificuldades, ela está lá louvando a Deus. Eu vejo no Irã alegria. Eu vejo no Irã a alegria que parece que nem vem dele. Por que não vem dele?
porque ele está passando por tanta dificuldade, mas a posição dele é diferente. A postura dele é diferente. Alegria não significa você estar sorrindo só para as pessoas. Alegria é você ter uma atitude positiva, uma postura positiva. Não sei nem se existe postura positiva, mas uma postura reta, firme diante das pessoas. Não é nada que vem de nós, vem do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. E nesse momento final, em que o louvor vai estar cantando uma música, você também que veio preparado para ofertar na casa do Senhor, poderá assim fazer. Você que veio preparado para este momento. E através desse louvor também, essa palavra que foi ministrada nessa noite, essa semente plantada, eu espero que tenha encontrado um coração fértil, solo fértil que é o seu coração. Você é convidado a refletir, a elevar a Deus o seu pensamento. Não é a Shirley, não é qualquer outra pessoa que esteja aqui. O Senhor está presente neste lugar. O Senhor anda com você. A sua presença é real. O Espírito Santo de Deus habita a sua vida. Então, nesse louvor, eleve a Ele a sua palavra, medite em tudo que o Senhor tem feito, no que Ele pode, no que Ele faz por sua graça, por sua misericórdia, e entregue os seus pedidos, entregue as suas súplicas, entregue as suas dores, entregue as suas dificuldades, entendendo que Ele está no controle de tudo. Amém? Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, Deus. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Ó Senhor, nós te somos gratos, ó Deus, por tua palavra revelada através do teu servo, o apóstolo Paulo. Obrigada, Senhor, pela tua mensagem, pela sabedoria que o Senhor revela para nós, como mandamentos, como instruções para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque em todos os momentos
em todas as situações, podemos saber e sentir que a Tua presença é real. E nós precisamos apenas focar em Ti, ver Cristo, ó Pai querido, conosco, o Espírito Santo frutificando nas nossas vidas, porque essa é a Tua vontade. Ó Pai Santo, pedimos que a Tua direção, ó Pai querido, seja o que de fato norteia cada um de nós, cada lar, cada vida, em todos os momentos. Ó Pai querido, pela Tua misericórdia, não permita que nos desviemos ou que enxerguemos, ó Pai, situações difíceis, a ponto de nos fazer andarmos tristes, pesados, cabisbaixos, em situações de escravidão, como se fôssemos deste mundo. Ó Pai Santo, somente o Teu amor, tão profundo, tão imenso, tão sublime, tão inexplicável, é capaz de transformar a nossa existência. E assim nos fez. E assim fez quando nos alcançou. Por isso, Pai querido, renova em nós, assim como cantamos no início, o primeiro amor, a ponto de enxergarmos o Senhor em todos os momentos. Ó Pai querido, se há entre nós alguém que esteja passando por uma dificuldade tremenda, e que precise, ó Pai, de uma intervenção urgente, levante pessoas, levanta a Tua igreja, levanta, Pai querido, os Teus filhos, mas que somente o Senhor possa ser entronizado através das nossas vidas, em tudo que possamos fazer. Eu Te agradeço, eu Te reverencio, porque em todo tempo o Senhor é Deus. Ninguém ocupa o seu lugar. O seu trono é excelso. A sua posição não muda. Nenhuma circunstância, nenhuma batalha, nenhuma luta, nenhuma dor muda a tua posição. E o Senhor é Deus, poderoso, tremendo, a quem um dia eu dei a minha vida. Temos as nossas vidas. Ó Pai Santo, nos ajude. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, ó Pai querido, por essas ofertas, por esses recursos, Pai querido, que foram alçados nessa noite, para que haja provisão na Tua casa. Pedimos que esse recurso se multiplique, para que a Tua obra se multiplique. Obrigada, Pai querido, pelas vidas consagradas, pelos corações rendidos e, acima de tudo, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós Te oramos, nós Te agradecemos, crendo somente no Senhor. Amém. Amém? E nos despedimos, desejando que a semana seja de paz, de tranquilidade, que tomemos os cuidados necessários e que, acima de tudo, sejamos fortalecidos e direcionados pela palavra do Senhor. Convido o pastor para ministrar as bênçãos. Oi? Deixa eu limpar aqui, pastor, peraí. E em seguida, somos despedidos para os nossos lares. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja. E a igreja diz: amém.